Mas vamos tratar do assunto da paralisação dessa quarta-feira, vamos? Pois é, Belo Horizonte parou na manhã dessa quarta. Uma grande manifestação tomou conta das principais ruas da capital. Integrantes de pelo menos 15 categorias se concentraram na Praça da Estação com destino à Assembleia Legislativa para protestar contra a reforma da Previdência. Educação, saúde e transporte e o metrô da capital foram afetados com essa paralisação. A nossa repórter Etel Correia mostra agora pra gente os reflexos que essa paralisação provocou na capital dos mineiros. Você acompanha comigo na tela agora, vamos ver. O metrô ficou parado, apesar da determinação do Tribunal Regional do Trabalho para uma escala mínima de 80% em horários de pico. Na estação Vilarinho, em Venda Nova, muita gente que precisava pegar o trem reclamou dos transtornos. Não sabia que não ia ter? Não, eu esqueci. E agora, como é que vai fazer? Agora eu não tenho a menor ideia. Vou chegar atrasado. Nem vou chegar, né? Não tem metrô. Eu tenho uma cirurgia marcada para as 10 horas. Eu não posso perder a cirurgia, eu tenho que chegar lá de alguma forma, porque tem 6 meses que eu estou aguardando essa cirurgia. E agora, como é que faz? Acho que vai ter que pegar o móvel, né? Será que tem móvel? O número de coletivos foi aumentado na estação do sistema móvel, ligada ao metrô. Mesmo assim, houve correria e muitas filas. Diminui mais o horário, né? Chega mais atrasado no trabalho. Transtorno, né? Saiu de casa mais cedo? Exatamente, infelizmente. Trabalho no Santo Inês, aí tem que ir para o centro da cidade, pegar 2 ônibus, né, a mais. Vou chegar mais tarde em casa, cansada, é cansativo. Os corredores de trânsito, os pontos de ônibus ficaram cheios e foi mais difícil que em dias normais encontrar um lugarzinho lá dentro. As escolas públicas e muitas particulares suspenderam as aulas. Em Belo Horizonte, a agência central dos Correios e os bancos oficiais funcionaram normalmente. O movimento foi grande, mas alguns bancos particulares participaram do protesto, que paralisaram parcialmente as atividades. A informação era de que o expediente só começaria depois do meio-dia nesta agência. Neste posto de saúde na região leste da capital, a maioria dos funcionários aderiu à paralisação, mas a gente encontrou as portas abertas. A informação da gerente do posto é de que um médico plantonista está atendendo os casos de urgência. A informação dos funcionários é de que o posto vai funcionar apenas para vacinação e para casos agudos. Quem tinha consulta marcada ficou na mão. Hoje é dia da minha equipe vir aqui, mas está em paralisação, eu não consegui. Aí só sexta-feira. O que falaram para você? Que por causa da paralisação hoje não tem médico. Essa doméstica não foi trabalhar para procurar um médico, mas perdeu tempo. Falei com minha patroa que eu ia mais tarde, que eu ia trazer no dentista, agora vou ter que voltar. Apesar do dia de protesto, encontramos 2 funcionárias que preferiram não aderir ao movimento. Vai aderir à greve também? Não. Algumas pessoas aderiram. Importante para reivindicação, né? Eu é porque preciso terminar algumas coisas. Eu acho assim que deve ter reformar os postos de saúde que está precisando, com certeza, entendeu? E dar mais medicação. Na BR-381 Fernão Dias, que liga Betim a São Paulo, na altura da refinaria Gabriel Passos, o trânsito ficou lento por causa do protesto de sindicalistas e do movimento dos atingidos pelas barragens. Eles caminharam pelo asfalto bloqueando algumas faixas de trânsito e depois seguiram para a capital, onde se encontrariam com outros manifestantes. O protesto tomou conta da cidade pouco depois das 11 horas da manhã, quando os manifestantes deixaram a Praça da Estação em direção à Praça 7. Eles tomaram as ruas e o trânsito ficou totalmente parado no centro da capital. Contra a reforma da Previdência, porque não podemos deixar os nossos direitos serem jogados por água abaixo depois de tantos anos, tantas lutas. A reforma previdenciária não pode passar, senão nós vamos morrer trabalhando, não tem jeito. A polícia desviou o trânsito da Avenida Afonso Pena, que teve os 2 sentidos ocupados pelos manifestantes no entorno da Praça 7. E a segurança foi reforçada. Porque nesse horário de pico, aí para o trânsito tudo, mas é válido o protesto. Atrapalha um pouco a vida das pessoas. Agora o importante é que resolva esse problema logo, né? Porque olha aí pra você ver como é que tá. Então vamos lá, Minas Gerais. 12h38, eu quero replicar para vocês o seguinte. Eu sou absolutamente a favor de toda manifestação
que defenda os interesses do povo brasileiro. Eu não tenho nada contra a manifestação dos professores, eu não tenho nada contra a manifestação dos policiais militares, eu não tenho nada contra a manifestação de ninguém. Da Etel Correia, eu pedi para poder replicar o off da Etel, quando ela fala que lá em Betim, lá em Contagem, quais eram os manifestantes que estavam se unindo e que estavam atrapalhando o trânsito. Recupera para mim aí, na hora que eu pedi. Mas vamos lá, vamos conversar. Porque muita gente falou comigo, inclusive dentro da passagem da Etel, quando nós estávamos editando essa matéria, alguém falou assim, gosto muito do Stanley, mas estou triste com ele porque ele é contra a reforma da Previdência. Ele é a favor da reforma da Previdência. Não, não sou a favor. Muito pelo contrário, vocês estão me interpretando mal. Não dá para juntar alhos com bugalhos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós brasileiros, chegamos à conclusão que nós vamos parar as ruas, nós vamos encher Afonso Pena, nós vamos brigar, discutir e fazer nosso tambor, bater nosso tarol para a rua fora, para poder incomodar a quem? Imagina se o nosso governador do estado, se o deputado federal que nós votamos, se o governador que perdeu, se as pessoas que realmente têm o poder de decidir isso, se elas vão ouvir a nossa bagunça. Bagunça não. Se elas vão ouvir a nossa passeata. Vocês acham de fato que elas vão ouvir a nossa passeata? Porque se elas fossem ouvir, a Copa de 2014 não tinha acontecido. Porque o movimento não vai ter Copa em 2013 foi muito maior do que esse aí. E todos vocês, todos nós curtimos a Copa, todos nós assistimos as Copas pela televisão, todos nós fomos aos estádios. No mesmo ano de 2013, nós tivemos milhões e milhões de pessoas no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, sobretudo, no Brasil inteiro. E aí, que ponto nós chegamos? O que eu sou contra, Minas Gerais? O que eu sou contra é pessoas aproveitarem esse espaço que é destinado exclusivamente a quem recolhe contribuição previdenciária, pessoas que não recolhem contribuição previdenciária, receberem 30, 40, 50 reais para poderem ir para a rua e se quiserem que eu prove, eu provo, hein? Se alguém me interpelar judicialmente para provar, eu provo, hein? E provo e coloco todo mundo no meu banco. Porque a Etel Correia mostrou para nós que movimentos de pessoas que, pelo que me consta, estão numa condição de não recolhedores de previdência, estão brigando pela previdência. Ah, por que elas estão fazendo isso? Atrapalhando a liberdade de ir e vir. Querem inclusive que eu vá junto. Bora marcar na cidade administrativa. Bora marcar na Assembleia. Bora marcar na porta dos deputados. Bora marcar onde vocês quiserem. Ô, gente, mas atrapalhar o corredor onde passa a ambulância, não. Atrapalhar o corredor onde passa a ambulância que veio lá de Eugenópolis trazendo um doente para cá, não. Atrapalhar a BR onde passam as ambulâncias que vêm do interior, não. Vocês acham justo isso? Quem responder que acha justo é porque não tem um familiar seu dentro dela. Quem achar que parar uma rua, paralisar uma cidade inteira é justo, é porque não sabe o desespero que é de um doente dentro de uma ambulância, você não chegar no hospital e não pode porque a manifestação de vocês está na rua. Vocês confiam em mim nas minhas manifestações, Minas Gerais? Eu agradeço isso e eu não estou aqui para ser unanimidade para vocês, não. Mas eu estou falando de uma coisa que é a minha opinião. Vamos manifestar contra a reforma da Previdência? Eu coloco até uma faixa aqui, ó. Eu sou contra a reforma. Eu sou contra a reforma. Quer que eu escrevo? Me dá um papel aqui que eu escrevo. Me dá um documento que eu escrevo. Eu quero que aconteça a reforma, sim, mas eu quero que ela seja às claras. Eu quero que ela seja demonstrada, individualizando cada cidadão que contribui para ela. Porque o Supremo Tribunal Federal julgou contrário à desaposentação porque ia quebrar o Brasil. Mas ninguém falou até agora os milhões e milhões que foram desviados daqui e que vão ser repatriados, aonde vão ser colocados. É isso que vocês precisam entender. É isso que eu queria que vocês entendessem do Stanley, que apresentou o Alterosa Alerta aqui. Eu sou contra manifestações, contra as manifestações que usam essas pessoas aqui, ó, para poder atrapalhar o ir e vir dos outros. Põe aqui na tela para mim. Na BR-381 Fernão Dias, que liga Betim a São Paulo, na altura da refinaria Gabriel Passos, o trânsito ficou lento por causa do protesto de sindicalistas e do movimento dos atingidos pelas barragens. Eles caminharam pelo asfalto bloqueando algumas faixas de trânsito e depois seguiram para a capital, onde se encontrariam com outros manifestantes.
Aí tem alguém chegando aqui, ó, para poder entrar, ninguém tem nenhum cuidado de falar, ô, gente, ocupa uma pista só. Ô, gente, tenham bom senso, já que vocês querem ter razão para poder pleitear alguma coisa, ocupem uma pista só. Façam a coisa de forma distinta. Manifestem-se organizadamente. Puxem para você não só o poder de manifestar, mas puxem também a razão para o lado de vocês. Dessa forma aí, alguma palavra, Isabela, quer falar comigo? Dessa forma aí que vocês estão falando e fazendo, eu não apoio mesmo. Bagunça e baderna eu não apoio. Mas não é contra a reforma da Previdência, não. Pode ser contra o síndico do meu prédio. Sou contra a bagunça, sou contra a baderna, sou contra a liberdade de ir e vir, sou contra todo e qualquer direito que você exerce que atrapalhe o meu. Eu peço desculpas a vocês. Agora, você pode fazer o que você quiser, desde que esteja dentro da lei. Calma. Desde que você esteja dentro da lei, desde que você haja dentro da lei e que a sua liberdade de ir e vir não atrapalhe a minha liberdade de ir e vir. É isso que eu digo sempre. Do jeito que está sendo feita a manifestação, é de um jeito que atrapalha a minha liberdade de ir e vir. Então, se você atrapalha a minha, você está me prejudicando. Ah, Stênio, você é contra a reforma da Previdência? Pela última vez eu vou dizer para acabar com esse assunto. Eu sou a favor da defesa de todo o direito do cidadão brasileiro. Mas o cidadão brasileiro precisa aprender como se faz manifestação. E eu garanto a vocês, agora, nesse exato momento, podem procurar os melhores restaurantes da capital dos mineiros, podem procurar os melhores restaurantes de São Paulo, os melhores restaurantes de Brasília, porque são lá, nesses endereços, é que estão as pessoas que deveriam estar sendo instadas, molestadas pelos manifestantes. E não aqueles motoristas de ônibus, motoristas de táxis, os que precisam de locomover dentro da cidade, que estão sendo atrapalhados por essa manifestação. Me perdoe a minha franqueza. Querem manifestar? Na minha opinião, posso sofrer hoje meu primeiro revés como apresentador de Minas Gerais. Mas na minha opinião, vocês estão lutando por uma coisa legítima, que é ser contra a reforma da Previdência. É legítimo ser contra, ainda mais quando esses caras que estão aí votando por ela não têm legitimidade nenhuma moral para poder votar. Basta ver a lista do Janot, basta ver a lista do Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República. Questionáveis posturas de deputados e senadores que estão votando pela reforma do nosso salário. Mas daí, gente, a gente ir pra rua, ocupar os espaços, atrapalhar os outros, aí não. Aí eu sou contra completamente, me desculpe a franqueza, tá? E não foi só a capital que parou não, tá? No interior, as manifestações também deixaram muita gente sem os serviços públicos básicos. Vamos ver. Era madrugada quando os manifestantes chegaram à porta da garagem da empresa de transporte público de Governador Valadares. Os funcionários não puderam sair com os ônibus. A quarta-feira foi de manifestação em toda a cidade. Durante a manhã, os índios pataxós bloquearam a linha férrea da Vale na altura do bairro Altinópolis e pediram mais atenção do governo federal com a saúde indígena. De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiúte, cerca de 90% das 33 escolas estaduais aqui de Divinópolis aderiram à greve que começa hoje e não tem data para acabar. Os trabalhadores protestam contra a reforma da Previdência proposta pelo governo federal e também por reivindicações da categoria. Um ato público está marcado aqui em Divinópolis hoje, com concentração às 2h30 da tarde, em frente ao antigo restaurante popular. Na Praça da Estação, no centro de Juiz de Fora, entre as entidades presentes estavam professores da rede pública e particular, servidores municipais, trabalhadores rodoviários, engenheiros, metalúrgicos. Cerca de 1.200 professores paralisaram suas atividades aqui em Boa Esperança. A previsão é de que todos os alunos da rede pública de ensino fiquem sem aulas durante pelo menos 10 dias. Deixa eu imaginem só. Ô, Thiago, tem uma música que fala assim, I have a dream. Tem aí? Eu tenho um sonho. O Carlinhos usa muito lá no TV Verdade. Imagine você um dia
em que nós fôssemos fazer uma greve para defender os direitos do trabalhador da área da educação. E nessa greve, nós pudéssemos fazer o seguinte: ao invés de pegar os nossos adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos, por favor, eu tenho um sonho. Imagina na hora que nós pudéssemos definir que faríamos uma grande greve, um grande manifesto contra os baixos salários dos professores, que eu, Stanley Guzmán, entendo que deva ser, junto com o das forças de segurança, os maiores salários do poder público num país. Eu entendo isso, porque é da cultura que se estabelece a base para o crescimento de uma nação. Mas é o que se diz sempre, né? Quem é que quer um país culto? Qual Estado, qual governo quer um país culto, que saiba votar? Que não aceite ser massa de manobra como esses aí? Vamos lá. Imagine se os professores fizessem a seguinte greve. Ao invés de nós trabalharmos, não é recado que eu estou dando não, em vez de nós pararmos e colocarmos nossos estudantes em casa, como estão agora, sem escola, sem ter o que fazer, nós fôssemos para lá e fizéssemos um super preparo para o Enem, para que todos os nós explicássemos a ele, através de um lindo processo de redação, sobre o que é uma pátria educadora, o que deva ser isso, se nós fôssemos fazer greve, mas dentro das escolas. Se nós fôssemos fazer greve, eu iria cobrir lá. A senhora está fazendo greve? E olha que eu não cubro greve, hein? A senhora está fazendo? Estou. Mas a senhora não está na rua por quê? Porque se eu for para a rua, eu vou atrapalhar o trânsito, eu vou atrapalhar isso, mas os alunos estão aqui, ó. Eu acho que esse comprometimento pode parecer, sobe de novo a Heavy Dream, pode parecer que eu estou no País das Maravilhas. Mas para um pouquinho e dá 30 segundinhos da sua atenção. Veja se o que eu estou falando, é idiota. Imagina se o que nós estamos fazendo pudesse ser revertido para o bem da pessoa, né? Imagina, por exemplo, se numa greve de ônibus, onde o proprietário da empresa de ônibus é quem define o preço junto com o poder público, ao invés de nós paralisarmos os ônibus e colocarmos a população inteira de mais de 5 milhões de habitantes da metropolitana de Belo Horizonte, nós abríssemos as catracas e andássemos com todo mundo livre, para que ele pudesse perceber o quanto é importante ele receber o que ele está recebendo. Esse tipo de manifestação é a manifestação de um povo que está num patamar mais elevado, gente. E nós precisamos pensar nisso. Não que eu queira que vocês mudem o jeito de pensar, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mas na minha opinião, tá? Eu vou chamar o Recanto de Salvador agora, Isabela, mas na minha opinião, o dia de hoje é um dia emblemático. Eu sou contra esse roubo, essa bandalheira que se estabeleceu sobre o manto da reforma da Previdência. Parem com isso agora. Discutam com o povo brasileiro o que é que vocês querem com essa coisa de reforma da Previdência. Porque na mão grande não vão levar da gente. Eu também sou um que não vou deixar levar. Mas, gente, por favor, vamos pensar 2 vezes antes de paralisar o trânsito da cidade. Tem gente que precisa chegar aos hospitais. Beleza?